Eu uso muito a Bíblia, porque a Bíblia traz muitos ensinamentos bons, e isso aqui não é ensinamento religioso, não. É científico, né? Espiritual também. Mas a própria Bíblia falava que, assim, se você quer, em outras palavras, ela falava assim, né? Para você tirar o foco do mal, para que ele possa sair da sua vida, né? E a ciência já explica isso. A ciência fala que naquele experimento da dupla fenda, por exemplo, eles colocaram, né, os elétrons e atiraram. Quando tinha alguém observando, eles olhavam e imaginavam que o elétron ia passar pelas fendas de maneira separada, e o elétron agia exatamente da forma como eles observavam e pensavam que seria. Quando eles saíam e deixavam lá o experimento sozinho, isso eles descobriram até por acaso, o elétron se comportava de uma outra forma. Né? Ele se comportava como onda e se misturava tudo. Então, o que acontece é o foco, né, que você dá é que faz com que você crie alguma coisa e manifeste. Se você não bota foco em nada ou deixa simplesmente as coisas acontecerem como dizem por aí, se levando sozinho, você acaba tendo só o resultado daquilo que você não quer, daquilo que você não espera. Quando você bota o foco, que você direciona os seus pensamentos, o seu desejo para alguma coisa, aí isso acaba se manifestando. É igual uma lupa. Por exemplo, o sol é uma energia dissipada, né? Está abrangindo todo mundo. Quando você pega uma lupa e coloca direcionado para a madeira e fica com a lupa segura, fixa, numa única direção, aquele raio entra, porque ele vai ser focado. Ele entra e coloca fogo na madeira. Se você ficar mexendo a lupa, você não vai conseguir colocar o fogo na madeira. Por quê? Porque você precisa de foco, você precisa de direção. Então, a gente não pode deixar a nossa vida ser levada pelos outros, pelo que os outros falam, pelo que eles acham que deve ser. Você tem que buscar o conhecimento para você tomar a sua vida pelas rédeas e dirigir ela para o caminho que você quer. E como que a gente faz isso? A gente faz isso através das terapias, né? É, a terapia, por exemplo, que a Clara faz, né, com a concentração, com os números de Grabovoi. Eu tenho a terapia, a Clara me autorizou a falar, então eu vou falar aqui, né? Eu tenho a terapia com as frequências de Fibonacci. Eu peguei os números de Fibonacci, as frequências que tem Fibonacci, e criei essas frequências junto com ondas binaurais. Aí você ouve com o fone de ouvido. E você seguindo essas frequências, né, cada frequência que tem, que são 7, você vai harmonizando o seu corpo, entrando em ressonância com a criação natural, né, do universo. Então você consegue fazer isso. Eu faço essa terapia junto com as essências vibracionais. E como é essa terapia? Você ouve os áudios e você toma essas essências. E o que são essas essências? Essas essências, como eu disse do exemplo da água, a gente pega uma água, né, uma água especial, sem esses metais pesados, etc., e de preferência sem flúor, sem cloro, porque o flúor e o cloro, dentro daquela agenda que eu falei há uns minutos atrás, fez parte para que, porque o cloro e o flúor, ele calcifica a pineal, então calcificando você diminui, né, o seu acesso ao conhecimento e a expansão da sua mente. Então a gente pega uma água sem esses componentes pesados, coloca em um aparelho, através de um software, você coloca as frequências, né, de Fibonacci, e só que na essência eu consigo colocar outras frequências, e aí através desse aparelho você grava a frequência que você escolheu na água, na essência, nesse frasquinho. E aí você toma essa água e junto com a frequência, né, auditiva. Coloca 3 vezes ao dia 10 gotinhas. Quando você coloca essa água, né, no seu organismo, ele vai entrar em ressonância. O seu organismo vai identificar essa frequência.
que essa água tem. E como que Margarete, ele só identifica? para entender uma coisa, um detalhezinho. Hum, A pessoa escolhe a frequência, é isso? não, é assim, tem vários tipos, né, de terapia. Tem essa que eu estou falando que é das frequências de Fibonacci, então no frasquinho já vem essa frequência, mas, por exemplo, ela quer uma frequência para prosperidade. Tem lá a frequência, né, naquela frequência lá de Hawkins, naquela escala de Hawkins, aí eu pego a frequência, né, que é relacionada a isso, coloco junto dentro do frasco, porque na água eu posso, né? As frequências de Fibonacci não, é a frequência pura para você entrar em ressonância com o universo. Aí no frasquinho não, a gente coloca essas outras frequências juntas com a frequência de Fibonacci. Ah, Mas, por entendi. exemplo, eu faço também a essência para uma enfermidade, para algumas patologias, né? Não são todas, não. Por Hum. exemplo, eu até te expliquei, né? Sobre o coração, por exemplo. Cada órgão do nosso corpo, ele tem uma frequência certa. Então, por exemplo, o seu fígado, ele trabalha na frequência de 100 Hz. Quando ele adoece, o que acontece? Ele baixa essa frequência, ele muda essa frequência. Todas as suas células daquele órgão vibram em uma frequência, ele ficou doente, ele baixa essa frequência. Para que ele fique doente, basta apenas que um único átomo daquele comece a vibrar em descompasso com os outros. Um átomo começou a vibrar em descompasso, ele começa a passar essa frequência para os outros, através da ressonância, né, que um vai ressonando com o outro, e quando você menos espera, já tomou o órgão todo. Então, a doença se inicia dessa forma. E o que a gente faz? A gente pega essa frequência desse órgão, né, coloca nessa essência, através desse um equipamento que grava a frequência lá, coloca nessa essência, e aí você toma, quando você toma, as suas células, ela tem. Isso quem ensinou foi Bruce Lipton, no livro A Biologia da Crença. Bruce Lipton é um médico, né? E professor de medicina de muitos anos. E aí ele descobriu que as nossas células, ela tem pequenas antenas, assim, sobre elas. Eu ia até baixar a foto para mostrar aqui, mas não deu tempo de colocar. Então, vou tentar explicar. É umas anteninhas, assim, que tem em cima da célula, que é quase invisível, a gente só consegue ver com um microscópio bem potente mesmo, eletrônico. E aí o que acontece? O que ele descobriu? Que quando, por exemplo, o nosso átomo é formado por componentes, né, como, por exemplo, é, é, carbono, hidrogênio, essas coisas, o nosso átomo. Então, todos esses componentes químicos lá da tabela periódica tem no nosso corpo. Aí o seu corpo, por exemplo, está com falta de ferro, e aí você vai tomar um remédio para repor esse ferro. Quando você toma esse remédio para repor o ferro, essas anteninhas, antes mesmo do seu organismo ter contato com o ferro do remédio, elas, pela frequência, né, elas identificam o ferro. Então, ele descobriu que elas conseguem captar mais rápido a frequência do, do componente que você precisa do que o próprio componente em si. Então, a partir dessa descoberta, que começou a se fazer esses trabalhos, né, de frequência vibracional, então, o que ele descobriu? Que se você, por exemplo, está com falta de ferro, você faz a frequência do ferro. Quando você toma a essência com a frequência desejada, essas anteninhas captam que você está colocando aquela frequência do ferro no seu organismo. Então, a essência, ela não coloca o ferro no seu organismo, entendeu? Ela estimula, através da frequência, estimula o seu organismo a produzir o ferro. Então, é assim que a essência funciona. A essência não é remédio, não é manipulado, não é nada. Ela é apenas uma terapia quântica, vibracional, que através de ressonância, né, faz com que o seu organismo produza aquilo que está precisando. Então, quando você toma, por exemplo, a frequência para ajudar no tratamento do seu fígado, como eu falei agora há pouco, essas anteninhas captam a frequência que foi colocada e aí ela começa a trabalhar, aquele órgão que tem essa frequência começa a trabalhar mais nessa frequência. Ele capta mais essa frequência do que a frequência
dele doente. Só que, por exemplo, se a doença está muito avançada, muito assintomada, nem remédio resolve, né? Então, assim, a gente dá consciência para a pessoa que às vezes a pessoa quer se curar e não, é um tratamento auxiliar. E outra coisa que eu ia falar, por exemplo, quando você toma essas essências por um remédio, né, químico, que é o bioquímico que a gente fala, ele age de forma bioquímica, então ele age a partir da célula. As essências e esses tratamentos vibracionais da Clara, o meu e tudo, eles agem no átomo, antes da célula. Então, quando o átomo capta isso e resolve lá, ele já produz átomos e células novas. Então, é lá que ele age. E é um tratamento biofísico e não bioquímico, como o outro, né? Então, essa a diferença. E ele age lá na raiz, né? Ele não remedia, ele trata desde a raiz. Então, são terapias que eu acho super interessantes e que nos ajudam, né? Porque, por exemplo, através dessa terapia com os binaurais, por exemplo, com as frequências de Fibonacci, você consegue harmonizar o seu corpo físico, né? E quando você está com o seu corpo físico harmonizado, que é a mente, que é tudo, porque se você harmoniza o seu corpo, você harmoniza a sua mente, você tem acesso, né, a esses ensinamentos mais sutis, que às vezes a gente não tem quando está muito nesse plano material, né? Então, a gente consegue elevar a consciência humana para interagir com a consciência divina. Então, a gente acaba se elevando, né, dessa forma. E se o nosso corpo físico não estiver com essa em sintonia, né, e com essa harmonia, não há como nos abastecermos com essa energia, né, com a E se a pessoa inspiração. estiver com uma vibração muito densa, muito baixa, dificilmente vai funcionar. É como se houvesse um bloqueio. Ou funciona? Não, ela funciona, né? Ela funciona, porque ela só demora mais, né? Ela só demora Demora mais mais. o tempo, porque é Assim um como é com as protocolo. sequências do Grabovoi, da mesma forma. Exatamente. É. Porque é um protocolo, né? Por Sim. exemplo, você começa ouvindo a frequência, a primeira frequência, que é associada a uma cor, então você ouve aquela primeira frequência, fica uma semana ouvindo, depois você ir tomando as gotinhas. Depois, na outra semana, é a outra frequência. Então, é É um um conjunto, processo. Margarida, só para entender, desculpa interromper. É um Uhum, conjunto de tratamentos de sons com as isso, gotas, ou é isso. um e outro, separado? Não, esse protocolo que eu faço com Fibonacci são os dois juntos, né? Hum, A essência com a frequência. Mas, por exemplo, hum. se a pessoa quiser um outro tipo de tratamento, uma essência, falar, Margarete, eu queria uma essência, sei lá, para o amor, para a família, relacionamento. Eu faço uma frequência específica só para isso, né? Uma E aí eu deixo. personalizada, uma frequência personalizada. Exatamente, Ah, entendi. exatamente. Aí E eu para você fazer, faço. por exemplo, essa frequência personalizada, vamos dizer que uma pessoa que está aqui hoje, ela já Hum, conhece a tecnologia, já conhece Grabovoi, mas ela precisa melhorar no amor, no relacionamento. hum, Então, ela te dá algum dado para isso, para você trabalhar essa frequência, ou você já tem algo preparado? Como você disse, é personalizado, então, como seria isso? não, ela não, a única coisa assim, na minha página eu deixo o WhatsApp para a pessoa entrar e me falar para que ela quer, né? Qual é a finalidade que ela quer melhorar. Aí ela me Uhum. passando, ela fala, por exemplo, eu quero, sabe, mudar de emprego, eu quero melhorar minha vida financeira, né? E quero também melhorar na minha saúde, assim, de uma forma geral. Aí eu vou lá, preparo a frequência para ela, ela não precisa me dar nada, eu só preciso dessa informação, saber para que ela quer. Aí eu Ah, vou lá, entendi. pego, né, as frequências que tem, coloco lá naquele meu aparelho, né, preparo a frequência e
jogo, faço a gravação lá na essência. E assim, eu faço a gravação das frequências na essência, a gente faz em japamala, quando a pessoa quer, a gente faz em pedras, né, cristais, essas coisas, porque as pedras também têm a sua frequência própria, né? Cada pedra tem a sua Sim. frequência para um objetivo, para um propósito. Então a gente faz isso. Ou às vezes eu pego a frequência da pedra e coloco também na essência. Dá para fazer isso também, né?